Corinthians! Terça-feira, o governo federal emitiu a atualização da lista das bets que estão autorizadas a operar aqui no Brasil, né? A gente teve um problema aí com a Esportes da Sorte e outras empresas também, a VaideBet, a PixBet, tudo mais, no ano passado, quando algumas delas não tiveram autorização do governo para operar aqui no Brasil. Só que por meio da Loterj, né, lá do Rio de Janeiro, essas empresas conseguiram autorização para continuar operando, inclusive divulgando a marca na camisa dos times de futebol. A CBF, na ocasião, emitiu um ofício de exceção para os clubes terem essas empresas estampadas na sua camisa e tudo mais. E elas estavam operando até hoje por isso, dessa maneira, né? Por causa dessa autorização e por causa desse ofício de exceção da CBF. O que aconteceu? O André Mendonça, ministro do STF, hoje, em caráter liminar, soltou uma decisão dando 5 dias para a Loterj atender a demanda do governo federal, que é o quê? Uma atualização, o governo federal soltou uma atualização da lista das bets que estão autorizadas a trabalhar aqui, a operar aqui, e não entrou. A Esportes da Sorte não entrou, ela não está autorizada, ela patrocina o Corinthians, ela patrocina o Bahia, o Grêmio, até há pouco tempo atrás o Ceará, não sei se o contrato foi renovado. A PixBet do Flamengo está na mesma situação. A VaideBet, que era também do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, do feminino do Palmeiras, ela também está na mesma situação. E resumindo para vocês, o que o André Mendonça, ministro do STF, fez foi, olha, acabou essa exceção para as empresas que estavam operando por meio de uma decisão da Loterj. Acabou. Quem tinha essa autorização por causa da Loterj não tem mais. Elas vão ter que entrar de acordo lá com o governo federal. Em cima disso, qual que é o grande problema? Agora é um problema, vamos pensar o seguinte, isso é um problema das empresas, das bets, para resolver com o governo. A Esportes da Sorte, inclusive, mandou uma nota oficial aqui para a Gazeta, explicando que ela tem a autorização da Loterj, que ela entrou com um pedido para pedir a licença para o governo federal, foi indeferido, mas ela entende que entregou tudo que o governo pediu, está até tentando entender por que foi indeferido, vai recorrer disso. Diante dos fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o compromisso de regulamentação do setor. Ela diz que ela está em busca dessa regulamentação. O problema é que o governo, segundo a lei, tem 150 dias para responder. Então, assim, e o governo alega que não, que apesar da empresa dizer que não, ó, eu entreguei tudo, está tudo certo, o governo diz que não deferiu a autorização por entender que teve algum problema. Peraí, Salazar, a Esportes da Sorte, ela também não é só do Corinthians, é de outros clubes. De outros, esses que eu citei, Bahia, Grêmio, estava com o Ceará, era também do feminino do Palmeiras até o final de 2024. Agora não é mais. O problema específico do Corinthians com o estudo, específico do Corinthians, o que o Corinthians tem que entender? O problema não é a Esportes da Sorte. O Corinthians não está preocupado com a Esportes da Sorte, está preocupado com a Esportes da Sorte? Não está preocupado. O problema é Memphis Depay. Por quê? O contrato do Memphis Depay, ele é com o Corinthians. O torcedor tem que entender isso. O contrato do jogador, ele é com o clube. Se o clube depois vai lá e busca uma grana com o patrocinador para pagar esse jogador, é um problema do clube. Então, se a Esportes da Sorte, do dia para a noite, deixar o país, como fez a VaideBet, tchau, rescindo, um abraço. A conta para pagar o Memphis fica para o Corinthians. Essa conta é o seguinte, a operação Memphis Depay, ela custa aí ao todo cerca de 84 milhões de reais, dá um pouco mais de 3,5 milhões por mês. O Corinthians não tem condição de arcar com isso sozinho. Esse é o problema. Então, vamos pensar o seguinte, a Esportes da Sorte não consegue autorização e será que ela vai conseguir, vai continuar honrando? Porque são 5 meses que o governo pode demorar para dar autorização. Exato. Quem vai pagar o salário desses 5 meses? Ela pode não estampar, ela pode não operar, mas ela pode continuar pagando? Pode. Mas a palavra, Michele, é risco. O Corinthians está sob risco, porque se essa empresa fizer o que a VaideBet fez... tive um problema aqui, então um abraço. Se eu não posso operar, se eu não posso tampar, então eu vou embora. O Corinthians vai atrás, cobra a multa rescisória, pega a multa e paga o Memphis Depay. O diretor do Corinthians falou isso para mim. Mas assim, quem garante, quando vai cair o dinheiro dessa multa? Essa multa é de mais ou menos 100 milhões de reais. Mas quando vai receber? O Corinthians não recebeu a multa da Talsa até hoje. Está lá na justiça, está lá. Querendo a multa. Até hoje não caiu. Então assim, ficaria uma conta para o Corinthians... que o próprio Corinthians, decidiu correr o risco. Por que eu digo que o Corinthians decidiu correr o risco? Na época da contratação do Memphis Depay, o Corinthians tinha lá a Ernest Young,
que era a empresa que o Corinthians contratou para auxiliar justamente na governança e na parte financeira. A Ernst Young foi contra a contratação do Memphis Depay nos moldes que o Corinthians queria fazer. Eles pediram para ter uma garantia do pagamento. A Esporte da Sorte vai pagar 57 milhões, eu preciso de uma garantia. Qual é? Não, a Ernst Young disse para o Corinthians, pede uma garantia. E eles não deram. E o Corinthians não pegou nenhuma garantia. Aí o Leonardo Pantaleão, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para o Paulo Sérgio. Ele era o diretor jurídico da época. E ele, então, sugeriu à diretoria do Corinthians que fizesse um seguro. E um seguro assim, de 90 dias. Tá. Faz um seguro só de 90 dias, porque dá tempo de você ir atrás de outra bet. O Corinthians não vai ficar sem patrocinador. Se ela vai de bet, vai Esporte da Sorte. Se sair Esporte da Sorte, vai vir outra. Mas você precisa de um tempo para ir atrás de outra. E nesse tempo de 60, 90 dias, quem paga o Memphis? Quem paga? Entendeu? Então, só que o Corinthians fez o seguro? Não, o Corinthians não fez o seguro. Então, assim, se der um problema, o Corinthians tem que arcar. A Lei Geral do Esporte mudou recentemente. Porque também seguro deve ser caro, né, Salazar? É, mas aí é melhor do que correr o risco de ficar com 84 milhões para pagar sozinho. Esse é o problema. O risco. O seguro é isso, é um risco. É igual o seguro do carro. O seguro do carro está caro. Mas esses 84 milhões são divididos em quanto tempo? Esses 84 milhões são divididos em quanto? São 22 meses, até junho e julho de 2026. Tá. Agora a questão, uma outra questão que fica sobre o pagamento do Memphis Depay é o seguinte: a Lei Geral do Esporte também é uma lei que mudou recentemente. Ela diz hoje que se o clube deixar de honrar com os compromissos financeiros, seja direito de imagem, salário, por 2 meses apenas agora, 2. Se o Corinthians não pagar o Memphis Depay em janeiro e em fevereiro, ele já tem condição de solicitar a rescisão e cobrar toda a grana no contrato. Igualzinho o Matias Rojas fez, o Mosquito fez agora também recentemente. Ou é pagar aquilo que está na carteira de trabalho? Não, integral. O integral. Ou contrato. Porque tinha uma coisa antigamente que o clube pagava o que estava na carteira. Agora entra tudo. Direito de imagem, então, inclusive, está citado na lei. É tudo. O direito de imagem não pagava, lembra? Tudo, agora é tudo. E aí aquela advogada, ela... Porque o que eles alegavam? Não, eu posso atrasar direito de imagem, eu não posso atrasar CLT. Agora acabou isso. Se atrasar até a imagem, o jogador pode pedir. Acabou de acontecer isso, Michele. A gente noticiou aqui o caso do Mosquito. Foi pro Vitória, ele alegou isso, não me pagaram, alegou, tchau, foi embora. O Rojas tá lá na FIFA, o Corinthians já ganhou em primeira instância na FIFA, o Corinthians vai ter que pagar 40 milhões, que é o contrato inteiro pro Rojas. Então, assim, se o Memphis Depay não receber em janeiro e fevereiro e fizer isso, quem paga essa conta? Como é que fica? Você entende? Então, assim, qual que é o nome disso tudo? Risco. Eu falei com um dirigente do Corinthians atual que falou assim, a situação é delicada. Porque, assim, por enquanto está tudo sob controle, corintiano. Por enquanto está tudo sob controle, pode não acontecer nada de errado. Mas o risco é muito alto. O Corinthians, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Rezando para Esportes da Sorte se resolver com o governo. Assim como nesse momento, o Corinthians está assim. Assim como o Corinthians, a maioria dos clubes que tem essas bets. Não. Porque é só o Corinthians que tem um vínculo de grana para um jogador. Você entendeu? Uma coisa é você ter o dinheiro da patrocinador para você fazer o que quiser. Esses 57 milhões, ele está no contrato que ele é para o jogador. Mas aí não tem um negócio com o Memphis que pode ter uma rescisão amigável? Se fosse para a Série B. Se fosse para a Série B, ele poderia escolher isso, ou o próprio Corinthians poderia escolher isso. Era mútuo. Quem quiser sair, falar, vai ficar muito pesado. Tinha uma coisa amigável, tinha uma coisa mas dessa. Agora não rescindia sem custos. Rescindiria sem custos. Agora não é o caso. Agora o que nós estamos falando é de salário e direito de imagem. E o corintiano quer ter o Memphis Depay no time. Para o corintiano seria terrível. Perder o jogador em campo não e ainda pode. Ficar com a conta toda para pagar. O Corinthians assumiu um risco lá atrás. Aí, no meu entendimento, um erro crasso, porque você foi avisado por uma empresa especializada, você foi avisado pelo diretor jurídico e você decidiu fazer mesmo assim, correr esse risco? Olha, meu amigo, agora reza. Essa é a situação. A CBF vai entrar no circuito com o STJ e vai resolver isso aí.